Eu achei muito interessante a pergunta dele, é uma questão da, da missiologia, né? Uhum. Então, quando a gente leva o evangelho, a gente leva também a cultura, a música, a linguagem, os livros, a educação. Eu estou terminando de ler um livro, terminei hoje de ler, e vou até indicar. É um livro que conta a história dos negros, dos primeiros teólogos negros. Então, o que aconteceu? Os negros, no sul dos Estados Unidos, que sabiam ler, eles tinham os olhos queimados. Nossa. Então, o negro sabia ler. O senhor feudal ia lá e pegava um ferrinho, fogo, e queimava os olhos dos negros. Por quê? Porque eles não podiam ler. Então, os negros eles não podiam ter a sua cultura. Então, quem ensinava para eles eram os brancos. Eles ficavam todos na senzala, aí vinha o branco e ensinava. Só que ele ensinava já com o viés branco. Então, por exemplo, a imagem de Deus é o branco, o negro não é. Uhum. Então, os pais negros, aqueles que vieram, eles queriam conhecer mais a sua identidade, a sua cultura, e eles não podiam. E aí, quando o evangelho chegou a essas comunidades negras, que eles começaram a formar as primeiras igrejas negras, aí veio o negro spiritual, que é aquela música Sim. dos negros e tal, com o metodismo de John Wesley na Inglaterra, e aí chega nos Estados Unidos, e o metodismo, cara, é também muito difícil falar, mas a reforma era escravagista, né? Uhum. O pessoal reformado acreditavam que havia uma predestinação, que o negro nasceu para ser negro, o negro nasceu para ser escravo, Deus fez assim, e isso era predestinado por Deus. E aí quando vem o metodismo do John Wesley, ele muda esse paradigma. E aí o negro ele começa a se ver também como imago Dei, como imagem de Deus. E aí eles começam a buscar conhecimento para ler a Bíblia. Então, aí eles começam a entender a verdadeira cultura deles. E aí tem os primeiros doutores negros. Então, esse livro é por uma leitura negra. É um livro que depois eu posso mandar a foto para você. Aí, se a gente for no cartório registral, eu te empresto. Com registro, com contrato, faz um contrato de Muito legal, eu me empréstimo. interessei bastante por isso Aí aí. tá. Mas é sensacional. Então a gente vê que o evangelho, muitas vezes, ele veio misturado com uma cultura. Isso aconteceu com a gente aqui no Brasil. Aconteceu, sim. Nós, os americanos, eles trouxeram para nós não o evangelho, eles trouxeram a cultura. Então, muitas vezes, para nós, só é bom o que é americano. Sim. Nada que é nosso é bom. Então, qual é a cultura brasileira? Qual é a música brasileira? Qual é a identidade brasileira? Nós somos índio, afro, somos uma mistura dos indígenas, dos afro e dos portugueses. Então nós somos uma miscigenação, né, de índio, afro e português. Aí entra o misticismo, por exemplo. Nós somos místicos. Tanto o afro, quanto o índio, quanto Todos eles. português, que no caso católico, né, Uhum. é extremamente místico. Então nós temos uma cultura peculiar nossa. O americano já não. Agora, o evangelho que chegou até nós foi o evangelho ligado a uma cultura americana. Então, hoje a gente começa a desenvolver alguma coisa própria na igreja, mas as igrejas, elas cantavam músicas americanas. Até Traduzido. hoje em dia, worship É, é hoje em dia, o... sim. Muito. Como é o nome daquela igreja lá? Hillsong. Hillsong. Então, assim, a gente cria muito pouco e quando a gente cria, tem uma identidade que não é nossa. Teve um período que ela começou a querer melhorar, final dos anos 90, 2000. Começou a ganhar uma identidade. E tal. Até as bandas rock daqui, Uhum. Resgate, elas tinham uma identidade diferente, né? Da Super, americana. então. Só que depois Marcaram uma parece que geração. voltou, né? Depois que entrou o Hillsong de novo, daí começou essa Aí importação, entrou né? um fenômeno, que é o fenômeno da Lagoinha, Sim. que aí é esse fenômeno Lagoinha que assim, cresceu e veio como um tsunami, né? Sim.
que entrou a questão das ministrações e tá. Inclusive a primeira música do Lagoinha que fez sucesso era a Clama ao Senhor, que é a do Hillsong. Então você percebe como... Eu sei que, né, que a gente precisa discutir isso aí. Não que seja errado, não é nada disso. Mas assim, é algo que a gente precisa discutir. Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa identidade? Qual é o nosso evangelho? Então, eu penso, Guilherme e Wellington, né, que Jesus é o padrão de evangelismo. Jesus é o padrão de evangelismo. Qual é o padrão de evangelismo? Jesus. Qual o padrão que Jesus realizou? Ele se esvaziou de quem ele era para chegar até nós. No entanto, sem perder a sua identidade. Então, veja, ele veio até nós como igual a nós. No caso, um judeu. Se vestindo como judeu, vivendo como judeu, comendo como judeu, falando como judeu. Mas ele não era um judeu. Ele era um judeu, mas era Deus. Então, a evangelização, para mim, ele parte de duas ideias. O esvaziamento, que é para você poder evangelizar alguém, você precisa se esvaziar da sua cultura para você chegar e, de fato, apresentar o evangelho para outra pessoa, né? Esse esvaziamento que Jesus fez. Por isso é que nós fomos evangelizados dentro da nossa cultura. E os grandes missionários, Thiago, são os autóctones. Quem são os autóctones? Aqueles que nascem da própria cultura. Então, os grandes missionários, se você for numa tribo, por exemplo, o grande missionário daquela tribo vai ser o cara que você ganhou lá. E ele vai mudar a cultura. Por quê? Porque ele faz parte da cultura. Então, eu não venho de fora e imponho uma cultura sobre um povo. Eu vou lá e faço missão ali, e aquele próprio povo, pelo Espírito Santo, né, pelo valor do Evangelho, vai saber o que é o Evangelho, o que é cultura, aonde a cultura é de Deus, aonde ela não é, aonde ela é humana. E aí o nosso trabalho é o Evangelho, é o trabalho de Paulo, né? Paulo falou isso aí, não tem roupa, não tem roupagem. É o Evangelho. Eu me faço de tudo para ganhar a todos. Sim. Né? Se ele estava no meio dos filósofos, ele ia falar igual aos filósofos. Se ele estava no meio dos fariseus, ele falava para os fariseus. Então, ele meio que se limitava para poder alcançar o público que ele queria evangelizar. Então, eu acho que não existe cultura no Evangelho. O Evangelho é o Evangelho. Cultura é cultura. Né? E cada igreja tem a sua cultura, ok? Cada grupo, na verdade. Todo grupo é tradicional, todo grupo tem a sua cultura lá. Você chega num grupo, você tem que se adaptar à cultura do grupo, aos valores do grupo, né? Então, mas o Evangelho não. O Evangelho está acima disso tudo. E eu sinto muito falta disso que você falou, que é de me enxergar, falando de estilo mesmo, na música gospel hoje em dia. Eu tenho um pouco de dificuldade disso. Tem alguns, por exemplo, o Ministério Morada, ela tem uma coisa uma identidade. Assim, uma identidade. E é uma coisa mais assim do que a gente viveu nos anos 90. Tem uma pegada assim, uma coisa que era brasileira no meio cristão, certo? Mas eu sinto falta, por exemplo, de samba. Eu sinto falta de um MPB, alguma coisa assim. João Alexandre, por exemplo. Pô, fantástico. Eu sinto falta de mais João Alexandres no meio gospel, sabe? Tem vários aí dessa época, né? Tem o Vencedores, que fazia samba, fazia bossa, fazia coisas que tem, digamos assim, que nasceram na terra brasileira, que nasceram aqui, fazia os estilos todos, Vencedores. Eu até não estou dizendo que... Até o próprio rock, como você falou. Rebanhão, Resgate... Esses caras tinham uma identidade. Eu até não tô falando que não tem samba, que senão vai falar, não, Thiago, tem aqui, vai colocar nos comentários, tem tal grupo faz forró, tal grupo... Pragode, né? Tem o Pragode. Eu sei que existe, mas assim, ela não tá valorizada, não tá ali, tipo assim, que legal, um negócio legal, mas na igreja a gente toca
Bethel Church, worship, essas coisas. Tipo assim, pô, é legal para um evento, mas não é legal para tocar. Por que não? Por que não é legal tocar nos cultos? Não, ninguém verbaliza isso, mas age como? Por que não pode? Por que não canta samba Qual durante problema o culto? disso? Exatamente. Por que a gente só tem essa ideia? E eu tô com desejo, assim, de começar ali a compor, né? Eu até a live passada até toquei uma música. Quem participou da última live conferiu uma música inédita ali, que eu fiz, né? E quando eu estava, foi baseado em Salmo 137, né? E é um salmo pesado, né? Triste, eu não quero tocar, né? Pendurei como que eu vou louvar a Deus? Estou longe de Israel, pendurei meus instrumentos e tudo aquilo, né? E eu queria trazer uma pegada desse sentimento, sabe, triste mesmo, né? Que meio que não pode, né? Não, o cristão tem que ter a virada, né? Daí encontrei Jesus e ficou tudo legal. Tem que ter essa virada, né? E eu quis fazer uma ideia diferente mesmo. Não, vou fazer uma coisa triste. O sentimento daquele povo era de tristeza. Sem dúvida. A gente não está querendo jogar, não, mas Paulo agiu diferente. Agiu mesmo. Eu quero agir como Paulo e Silas agiram, mas o sentimento, como artista, eu estava querendo imprimir, né, aquele sentimento que eu estava lendo, né? E fiz, eu falei, o que pode representar? Daí eu comecei a fazer, mas o que... E comecei a tocar, que eu sempre começo com música mesmo, daí não começo com letra, né? A letra já estava pronta, Salmo 137, né? Então eu comecei e tal, e começo com, tipo, a introdução é uma coisa, música clássica, tudo tipo da minha vivência. Então ela tem uma pegada de violão clássico, daí ela entra num pop gospel, assim, um popzinho gospel, e depois ela dá uma virada e vira um samba. Então eu dou um sambinha meio MPB e meio samba, uma mistura ali. Então eu fiz uma mistureba ali. Mas é isso que eu quero tocar. É por isso que eu falei, eu quero, até convidei o Joilson, o Rafael aí, pra minha banda Thiago Sanches. E a minha ideia é e banda. Thiago Sanches e banda. E tocar exatamente isso que você falou, o que eu sou, sabe? Eu sinto falta um pouco disso. Eu vejo muito que as músicas da igreja, as letras representam tudo, assim, como cristão, assim, você vê, eu me identifico muito com a letra, mas há na música que eu preciso, sabe, encontrar uma identificação brasileira lá que eu não encontro, sabe? Eu acho que culto é cultura. Culto é cultura. Então, para mim, a palavra culto quer dizer cultura. Então, você ser culto não é você saber falar uma outra língua, é você saber a sua cultura, a sua identidade, a sua gênese. Então, culto para mim não é quem valoriza o que vem de fora. Culto para mim é quem valoriza o que nós temos aqui. Esse é o cara culto, essa é a pessoa culta. Então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Eu reconheço uma grande dificuldade, primeiro, de composição. A gente cria muita coisa a partir de padrões que não são nossos. A gente tem dificuldade de grandes de pessoas para compor no Brasil. Pessoas como Guilherme Kerr, João Alexandre, enfim, esses caras todos que tinham uma identidade, uma vocação brasileira, latino-americana, e mais assim, até mesmo na teologia mesmo. A gente tem a teologia latino-americana, teologia brasileira, mas enfim, o pensamento veio muito de fora. O pensamento teológico, a interpretação da Bíblia, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente é meio que negro, as pessoas não queriam que a gente lesse. Vem a coisa pronta para nós. Então, eu acho que a gente tem que pensar, tem que discutir essa questão da identidade da igreja, né? A gente, como você falou, a gente não sabe lidar com o sofrimento. É uma igreja que não lida com o ser humano. A gente lida com o ideal, com um padrão de vida, com a vitória, mas a gente não lida com o elemento humano. A gente não lida com o elemento humano.
Parece que a gente não sabe que o ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, a gente lida só com uma dimensão do ser humano, que é o ideal desse ser humano, a vitória, não sei o quê. Mas a gente não lida com as expressões que o Salmo lida, que a Bíblia lida. Que a gente percebe claramente que o texto bíblico ele relata que a experiência dos seres humanos também é uma experiência de tristeza, de superação, de momentos em que ele vai passar de dúvida, de questionamento, de angústia. Isso aí está muito claro no texto. Só que vivemos também uma experiência americana, né? Uma experiência que vem de fora para dentro, trazida, e que para mim também não retrata uma verdadeira experiência cristã. Que a experiência cristã também envolve, como Paulo fala lá, né? O sofrimento traz isso, o sofrimento traz isso, traz esperança, traz não sei o quê. E Paulo começa a falar um monte de benefício que quando a gente sofre a gente vive. Os benefícios do sofrimento, os benefícios da resiliência, enfim. Então tudo isso a gente vai perdendo, né? Então acho que a gente é muito mecânico. Talvez tudo que eu queira resumir que é isso. Nós entramos em algo muito mecânico, muito robótico. A gente não pensa mais para fazer. Nem música, nem teologia, a gente não pensa.